dia, pessoal! Hoje nós falaremos sobre este livro que se chama Na Voz Dela, da autora Alba de Céspedes. Se vocês ainda não nos conhecem, nós somos as Primas da Breitstrasse. Nós temos esse podcast onde falamos de livros, especialmente Shakespeare e calhamaços. E hoje vamos para Na Voz Dela, que é um livro do meu Clube do Livro de Porto Alegre. Meu nome é Malu Busnello, nós estamos aqui com a Tati Cicarelli, a nossa terceira prima, Mariane Gonçalves, hoje não está aqui conosco, mas nós somos o trio básico aqui do canal. E, enfim, hoje vamos falar sobre Na Voz Dela, de Alba de Céspedes. E aí, Tati, gostou da leitura? Gostei, Malu. Gostei muito. Note que é um calhamaço, né? As primas já Não deixa de ser um começaram. calhamaço, né? As primas começaram bem o ano aqui lendo um. Eu ia dar uma dica para vocês. Se vocês não participam do Clube da Malu presencial e você é de Porto Alegre e não sabe o que está perdendo. Tem muita gente que não que morre de vontade de estar lá junto, que inclusive esta sou eu. E vocês aí, se estão por aí, se liguem, porque é uma ótima oportunidade de conhecer pessoas legais, né, Malu? E ainda ler bons livros em ótima companhia. Exato. E, gente, a proposta do clube não é ler calhamaço. Geralmente a gente lê um por mês. Mas esse é o nosso livro de férias. Esse e um da Rancam um pouquinho menor. Então, por isso que acabou sendo. E nós nos apaixonamos. O ano passado a gente leu no livro O Caderno Proibido, da Alba, e aí a gente ficou louco. Foi um dos livros que mais fez sucesso, que mais todo mundo gostou, né? E é incrível, né, Tati? Porque a gente não conhecia essa autora antes, né? Essa é uma Sim. autora mais antiga, né? Bem anterior a Helena Ferrante. Inclusive, a Helena Ferrante fala que se inspira nela, que tem um pós-fácil da Helena Ferrante. E todo mundo tá do clube que... Eu não posso falar muito, porque eu só li da Helena Ferrante Dias de Abandono. Mas o Uhum. pessoal do clube que leu a tetralogia, que gosta muito da Helena Ferrante, tem gostado mais da Alba de Céspedes que da Helena Ferrante. Uhum. Então, vale aí, ó, acho que é um livro que vale bastante a pena para quem gosta desse tipo de literatura. E eu virei fã. Eu não sei te dizer se eu gosto mais de uma ou de outra, porque da Uhum. Helena Ferrante eu até li, né, eu li bastante, eu não li, acho que talvez outro livro dela, não, eu li um de escrita, sobre escrita também, Uhum. mas a Amiga Genial, né, eu comecei, daí depois eu sou daquela opinião, se você começa, aí você vai ler todos, você não vai conseguir parar enquanto você não terminar você não terminar, os 4 livros. Então eu li e depois eu li um dela sobre a escrita, acabei não lendo, acho que outro dela, eu não me lembro, mas acho que não. Mas, o Caderno Proibido, eu gostei muito quando eu li, aí eu falei: "Nossa, eu acho que realmente vai ser uma autora que talvez venha para ser preferida, né, no lugar da Helena Ferrante". Mas assim, ainda Sim. não consigo colocá-la assim, falar: "Não, eu gosto mais de uma ou da outra". Eu acho que até que são estilos até bem parecidos, eu acho, né, porque colocam a mulher, como personagem principal e é realmente a posição da mulher na sociedade ali italiana, então, elas são muito complementares, eu acho, porque são até épocas diferentes ali que elas tratam, né, nas Uhum. histórias do que eu li, mas estou falando das personagens, não as autoras também viveram em momentos distintos, que nem a Malu falou, mas eu estou falando das personagens nos livros que na verdade são talvez um reflexo do que, as autoras enxergavam, então acho que é por isso que o livro é muito bom, tanto esse que a gente vai falar hoje na voz dela, quanto os outros que a gente comentou aqui. O Caderno Proibido eu achei muito bom, e eu confesso que eu Boa. fui nesse aqui, Malu, primeiro que Uhum. vamos falar das coisas ruins, depois a gente fala das coisas boas. Esse aqui Sim. tem a gráfica, assim, é meio parecido com o Caderno Proibido, né, o estilo. Tanto a É. foto, né, o que tal. Aí a gente acha que vai ser do mesmo tamanho a capa, né, o formato do livro para você colocar na sua estante, assim, um do lado do outro, mas depois você descobre, é que eu não estou com o meu Caderno Proibido aqui,
que o Caderno Proibido é um tamanhinho menor e esse aqui, Na Voz Dela, é um tamanhão maior, entendeu? Isso aí é mais um problema da nossa editora favorita. A gente adora É, incomodar a Companhia das Letras, mas a gente compra tudo dele. exato. Eles não pode, gente, não pode. Até porque assim, é a mesma coisa do Thomas Mann. Eles fazem todos iguais, né? Então, Sim, já que tu faz tudo igual, tem que fazer a altura igual. O Thomas Mann até agora eu peguei tudo altura igual, né? exato. Então, Agora assim, esse aqui altura não. igual e sempre tem que ser nessa direção, assim. Não pode ser Isso, um para um lado e outro para o o do outro aqui. outro. Então, assim, se você já faz da mesmo estilo, né? Tem que seguir tudo igual. Tem. Mas tudo bem, tudo bem. É, a gente né, apesar dessa falha aí, que não é da autora, muito menos da história, é da editora, a gente pediria que fizesse ao menos do mesmo tamanho. Aí pode falar: "Ah, porque esse aqui Sim. é maior, ele tem mais páginas, mas tudo bem", mas mesmo assim a gente não está se importando Não, com não é o desculpa. peso, não é desculpa para isso. Não é desculpa. Faz 2 volumes, É, mas eles têm que combinar, porque afinal de contas a nossa prateleira. sim. E eu Eu tô gostei. brincando, ó. Porque, gente, a minha prateleira, ó, eu não sou. A maioria das booktubers, elas gostam tudo. Ó, pra Sim, mim não dá nada, é, assim, ó. Eu vou, vou metendo. o meu também, é tudo assim. Mas ficou bonito. A minha Arden Ficou ficou a linda, assim. Olha a é. Arden, ó. Ficou um arco-íris. E eu gostei, assim, do livro. Eu confesso que eu achei o Caderno Proibido, assim, ele é mais rápido, né, de ler e a gente vai falar agora um Sim. pouco da história do Na Voz Dela, mas eu achei que às vezes eu odeio falar isso, sabe, assim, não gosto de falar. E por isso que eu vou falar com um certo cuidado aqui de que talvez, pudesse enxugar um pouquinho a história dela aqui. Agora desse livro Uhum. Na Voz Dela, entendeu? Mas isso é a minha impressão do começo do livro, então eu não sei se voltando e lendo de novo, se eu teria a mesma impressão, entendeu? Mas assim, enfim, no começo eu tive um pouquinho assim, não achei que fluiu tão bem quanto da metade para frente, mas isso pode ser que, né, também é muito pessoal, é do leitor e tal, mas, e não gosto também de falar que achava que podia cortar umas sei lá quantas páginas, não gosto, não costumo não gostar desse tipo de comentário, sabe, falar assim: "Ah, esse livro podia ter 100 páginas a menos que estava tudo bem". Uhum. Que eu acho que não Mas é pode falar. o não, é que eu no começo eu fiquei um pouco cansada da Aham. leitura, entendeu, achei que não estava indo e estava meio e depois não, entendeu, aí mudei totalmente, de opinião e li muito rápido da metade para frente. Acho que você também foi assim, né, Malu? Sim, eu acho que é aquele negócio, o romance, assim, bem clássico tem isso, né, até os 50% ele vai, 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 aí chega naquele ápice ali dos 50% e a coisa começa chega tem aquele, né, aquele momento grande ali e significativo e aí começa só que o que eu vejo é que, atualmente, assim, os autores exploram melhor os 50%, por exemplo. Nem Aham, sempre são tão rígidos nisso, né, sim. e mesmo assim, eles começaram, porque eu acho que isso foi uma questão que começou a ser aprimorada na literatura. Muito era assim, ah, mas é que fica até fica, parece que estão enchendo linguiça até chegar nos 50%, assim, né? Aham, sim, Mas a verdade é que as coisas vão evoluindo, né? E a gente já é acostumada a ter, tipo, eu tenho que ler, eu tô devendo a Lila Ferrante, tá? Eu até sim. acho que eu li o dia, a gente leu o Dias do Abandono no clube. Como o clube é um livro por mês, eu não quis botar a tetralogia. E porque também a maioria das meninas já leu a tetralogia. E eu não li. Então, assim, eu tenho que ler, mas eu acredito que seja isso, sabe? Que não tenha tanto essa rigidez, assim, né? Sim, Que é uma coisa que não tem, assim, tipo, eu brinco, né, no meu livro favorito, Em Busca do Tempo Perdido, não existe. Tu pode pegar ele de qualquer volume, de você qualquer. pode Não exato. vai ter essa Sim, fórmula, né? é, E eu acho que é o que acontece com tudo que começa a seguir uma fórmula, começa a ficar meio repetitivo, né? Começa a ficar sim, meio chato. E os próprios autores, às vezes, pelo. Sei lá como é que era naquela época, se o editor exigia isso, alguma coisa assim. Eu acho que para eles, ser engessado. Para qualquer artista e qualquer arte, ser engessado é ruim, né? exato. E, assim, eu acho que a personagem aqui vai contar a história dela, e aí chega no
ela diz, acho que você pode até me corrigir se eu estiver errada, ela repete no Uhum, livro, durante a narração da personagem, que essas coisas que ela depois, assim, ela tipo conversa com o leitor: "Vocês vão ver que isso aqui é importante para aquilo que eu vou falar depois", ou para você entendeu? Eu poderia continuar uhum. contando a história, mas eu precisava passar por isso, eu precisava passar por aquilo. Ela, se eu não estou enganada e que não me lembro errado, ela fala abertamente isso aí, quando ela está narrando a história dela. É importante que eu fale disso, então por isso que ela se demora, né, até talvez, um bom tempo aqui da narração com, essa na história dela ainda enquanto criança, né, depois quando ela é mais jovem, depois no caso, depois da morte da mãe dela, que não é spoiler, porque está aqui no na orelha do livro, né, então a gente sabe que, vai fazer parte da história, então a gente sabe o que que acontece. Acho que a gente pode falar, né, Malu? Eu preciso cortar, porque está aqui na Claro, não, orelha do livro. eu acho que é isso. Tá na orelha do livro É, e não é uma coisa que acontece no final do livro, né. não, E eu acho que a gente vai quando tiver o spoiler, a gente vai avisar se a gente falar avisa, sobre ele. exatamente. É porque aqui na orelha a gente já tem praticamente o resumo da história dela, né. Ela fala aqui da É, Alessandra, que é a menina que narra, né, a pessoa no século XX, durante a ascensão do fascismo na Itália, né. Então, ela fala que os pais têm um relacionamento que segue à risca as expectativas da época, ou seja, uma família padrão. A Eleonora, que é a mãe dela, era uma pianista muito, talentosa, porém talentosa. sem, assim, ela dava aulas de piano, né, mas ela nunca chegou a exercer, talvez a exercer mesmo a profissão de pianista, né. E, ela tem lá tem as amigas e a mãe, depois de anos sem conseguirem escapar de um casamento infeliz, a Eleonora, que é a mãe da Alessandra, a personagem que narra, comete suicídio e a menina é mandada para a família dela em outra região, para morar com a família, né, com os tios, a avó e as tias que ficaram na casa, né, a casa que todo mundo nasceu, aquela casa, que a avó é a personagem ali forte, né, que eu achei interessante essa parte da família. E depois ela retorna, né, e já durante, acho que o período ali do fascismo na Itália, para acompanhar o pai que está ficando, já perdendo a visão, né, para cuidar dele, e aí a história realmente se desenrola e a gente pode aí depois num certo ponto a gente pode comentar sobre falar assim: "Não, agora a gente vai falar do spoiler do final do livro", e aí a gente para, né, Malu? A gente dá um aviso antes. É, a gente dá um super aviso, então É, pessoal, que eu assim, antes de a gente entrar em um por um, porque esse livro é praticamente ele é dividido em 3 partes, assim. Eu acho que a gente até pode fazer essa divisão, né. sim. Ele começa com ela pequena, menina, e ela conta muito sobre a mãe dela, muito. E até parece uma menina narrando, né, não Aham. parece uma adulta narrando. Ela vai contando da vida e aí a um determinado momento ela fala, e depois em outros momentos também, né, ela diz assim: "Olha, eu faço uma idealização da minha mãe, e não vou e eu sei que muitos acham que eu faço essa idealização, mas eu não sei ser diferente. A minha mãe para mim vai ser sempre uma idealização". Então Uhum. ela fala assim, para ela a mãe dela era maravilhosa, perfeita, tudo de bom, assim, sabe. Sim. Aí essa parte é numa época, eu acho, de um fascismo, que eu eu não sei dizer exatamente qual é, mas era aquela coisa, assim, eles eles viviam sob aquele regime de uma forma natural, eu acho que não era uma coisa assim, ainda não estava como é que eu vou te dizer, assim, tão na cara as ruindades, né, ainda era uma época que o povo sabia que existia uma coisa ali, mas não sabia ainda quem era o certo, quem era o errado, Uhum. e e as coisas do fascismo, inclusive esse machismo, onde o pai dela era um cara que aceitava bem o regime, ele era funcionário público, né, Uhum. então como qualquer funcionário público, né, geralmente aceita bem assim, aceita bem o regime, aquela coisa, está cumprindo ordens e tal, ele não era ele não parece, assim, um cara que
como é que a gente diz assim, panfletário do regime, assim, que, ó, mas ele aceitava numa boa, até porque para os homens era muito, o tipo de vida que esse regime pregava era muito agradável, tranquilo, era uma coisa da época também, de ter o machismo de o pai ser o provedor. Só que a Sim. verdade é que o regime estava deixando todos muito pobres, a gente vê isso quando a gente vê que ele, apesar de não assumir, ele aceitava de bom grado o salário da mãe, Sim. né? Uhum. Ele tinha uma mulher que trabalhava, que era uma coisa diferente, né? Ela dava aulas de piano para muita gente, e ele aceitava aquilo, o dinheiro dela de bom grado, mas ele não assumia aquilo, Sim. ele não dizia, ah, a tua mãe me ajuda a sustentar, né? Uhum. Então, a gente pega essa primeira parte toda em Roma, ela está, digamos assim, no norte da Itália, não chega a ser norte, Roma é centro, mas já tem essas, não era considerado o sul atrasado, né? Aham. Então, ela é criada na cidade, ela é criada com piano, com música, com Estudo. a mãe dela culturalmente dava muita bola, ela estudava, aquilo era muito, a mãe dela considerava muito importante. Então ela é criada para aquilo, né? Sim. E aí nesse universo dela tem principalmente a mãe e o pai, as vizinhas, que ela, isso é muito legal, ela conta a parte das vizinhas como uma grande rede de apoio, né? E a Uhum. empregada, assim, o microcosmo dela é ela, mãe empregada, dentro daquele apartamento, universo um pouco maior ali é o condomínio com as vizinhas que se protegem e que são amigas e a amizade entre as mulheres, né? Aquilo é uma parte muito bonita da história. E aí a mãe dela começa a dar aula para uma família rica e a mãe se apaixona pelo filho da família Uhum. e há uma reciprocidade, a gente nunca fica sabendo se eles consumaram ou não esse amor, ou mesmo se eles eram, na realidade, grandes amigos, né? Sim. O cara é um cara diferente, então parece assim que existe também ali uma grande amizade, afinidade entre os dois, né? A mãe Uhum. dela é de casa, mas não quer atrair o pai, então ela pede para o pai, tenta entrar em um acordo com o pai de jeito não assume aquilo. As vizinhas todas encobrem aquele romance, né? Que a gente não fica sabendo se é um romance amizade ou se é um romance carnal. Sim. E, e aí ela acaba sem, sem ter, não achando saída para aquilo, não querendo largar o marido por de forma ilegal, porque ela poderia fugir com o cara e estava tudo bem, né? Inclusive a Uhum. filha apoiaria isso. Ela escolhe pelo suicídio. E ali tem uma virada para uma segunda parte do livro, que é a parte dela lá em Abruzzo, que é uma cidade no sul da Itália. E claro, tem o atraso, tem as coisas, e aí tem a casa, que seria a casa, como a Tati falou, né, a casa onde todos nasceram, a casa do pai dela, com os tios dela, com a avó dela, e aí ali eles não são tão a, o sul, digamos, atrasado, é um sul rural, Uhum. que bem ou mal acaba sendo autossuficiente. Eles não são tão, como é que a gente diz assim, atingidos pelo regime que está empobrecendo as pessoas. Eles Sim. comem, mas é aquela coisa, autossuficiente, eles não esperam que ela estude, e aí depois a gente vai falar especificamente sobre isso, né? Uhum. E aí, ali ela fica, porque o pai precisa lidar com essa vergonha de a mulher ter se suicidado, o pai acaba virando só uma pessoa mal se correspondem, né? E o Uhum. pai fica com essa empregada que já existia lá. A gente não dá bola para o pai, a gente fica envolvido por a história dela em Abruzzo. Aí ela em Abruzzo acontece um fato, depois a gente vai entrar nos pormenores, e aí mandam ela de volta a Roma. E aí, enquanto naquela primeira parte que ela estava em Roma, o fascismo é uma coisa assim que ele é combatido muito. Para vocês terem ideia, na primeira parte só existe a menção a uma pessoa, que é o filho que é um irmão de uma amiga dela que foi preso. Se Uhum. sabe que ele era comunista, que ele era contra o regime, que ele foi preso, mas não se vai muito nisso. Na segunda parte não se fala muito sobre isso, e na terceira parte, quando ela volta a Roma para cuidar do pai, ela se envolve com um partidiano, e aí depois a gente vai saber tudo sobre a vida desse cara, a gente vai agora entrar nos pormenores,
mas aí sim, existe já aquela coisa consolidada dos que são contra o regime. Já existe muita gente presa, né? E aí, Uhum. e aí ela vai falar sobre esse combate ao fascismo, né? Sobre o antifascismo, a queda do fascismo, como é que a guerra aconteceu na Itália, que eu acho que é uma coisa bem importante assim que eu achei nesse livro foi conhecer um pouco mais disso, porque a gente conhece muito como a guerra foi para a Alemanha, como a guerra foi até para os Estados Unidos e tal, mas como ela foi em cada país da Europa, né? Sim. Quem é que governava naquela época? Quem é de que lado ele estava e os reflexos de a Itália estar do lado da Alemanha? Como é que isso refletiu no dia a dia do Uhum. povo italiano, né? Eu, por ter lido menos coisas italianas dessa época, eu não sabia. E isso o livro traz, e eu acho que os livros, os romances trazem bem melhor do que qualquer livro de história. O que, Sim. que era a época, o dia a dia dentro dali. E é isso que nós vamos ver lendo na voz dela, e agora nós vamos partir para isso. Antes de a gente partir para isso, também é interessante saber um pouco da Alba de Céspedes. Ela era uma grande intelectual, como todos os grandes intelectuais. Ela viveu essa época, que viveram nessa época, ela era antifascista, né? Então Uhum. ela foi várias vezes, ela era partidiana. Partidiano era a resistência antifascista. Para quem Aham. não lembra, do Bella Ciao, né? Os partidianos Sim. é o Bella Ciao, olha, tchau. La partidiana, eu vou largar tudo e vou. Se eu morrer, não tem problema, eu vou largar tudo e vou para a partidiana, que é a resistência. Então, Bella Ciao, tchau, tchau. Então, Sim. além de tudo, eles têm músicas populares, que são Sim. piadas. Então, ela estava do lado legal, né? Do lado É legal, antifascista. sim. É, isso aí exatamente, Malu. Eu gostei muito porque eu tive a mesma sensação que você, de saber um pouco mais dessa época na Itália, porque a gente tem muita literatura, sobre a Alemanha, né, na época na Alemanha nazista, e a gente tem muito, acho que até a parte de história mesmo que a gente aprende se concentra muito no eixo Alemanha, né, assim, então a gente, claro, tem, Japão, Estados Unidos ali né, em toda a Exato. questão que a gente também aprende, só que e da Inglaterra, é claro, só que a Itália parece que fica ali Tá, num eles estavam do lado da Alemanha, da mas Alemanha, tá, isso, mas Mussolini, tá. E exato. sabe-se um pouco do regime, mas os detalhes da vida das pessoas É, a gente não sabe, né? A gente não exato. estuda. Inclusive, ela coloca que é legal porque, assim, a gente não está acompanhando, assim, é dia tal e aconteceu isso, aquilo, mas pelo que ela vai narrando, ainda mais na terceira parte, né, que a gente já vê ali um atrito maior, aí, né, que eles realmente passam por uma questão de bombardeios e tal, então a gente vê que realmente eles estão vivendo ali, eles estão sendo bombardeados, né, então tem eles estão realmente, nesse período, de guerra quando a gente está lá em Abruzzo, a gente está em outra região, eles parece É, que até é outro lugar, né, a que não está guerra se é legal, atingido, né. assim, a guerra lá, eu acho que chega muito parecido como chegou para a minha família aqui, sabe? Aham, Porque em Bento Gonçalves, onde moravam os italianos, assim, claro, tinham várias colônias italianas, uma delas ali, essa região, a minha família era de Bento, mas eu acho aham, que toda a região era mais ou menos parecida. Eram imigrantes do norte da Itália que vieram para cá antes da guerra. Então, sim, assim, as notícias que eles tinham da guerra eram notícias pelo rádio. E eles faziam o toque de recolher. isso. Eles faziam aquilo. Então, em Abruzzo, eles tinham isso. Imagina quem é que ia bombardear Bento Gonçalves? O meu pai Sim. brincava, né? Que meu pai, que era de lá, e que deu isso. Meu pai é de 32, imagina. Ele era criança, já uma criança que se lembrava das coisas, com 10, 11, né? Sim. E ele diz: ai, a gente era megalomaníaco, quem é que ia bombardear Bento? Mas eles faziam o toque de recolher. A Abruzzo Sim. fazia isso, fazia toque de recolher, tinha as notícias pelo rádio, só que além disso, eles vinham os aviões, né? Eles vinham É, os aviões sim, passarem. Então, claro, eles estavam mais perto, eles não chegaram a ser bombardeados, eles não chegaram a ter essa pobreza que o norte acabou enfrentando, para vocês verem, né? O norte que é o rico, né? sim. Na época de guerra
na época de guerra o que vale é ter comida mesmo dentro de É, casa, né, não depender de exatamente. abastecimento, né. Então hoje em dia que o mundo inteiro depende de abastecimento de algum outro lugar, né, é muito ruim se a gente tiver uma guerra, né. A gente vê É, pelos embargos que os países sofrem que já o sim, povo já afeta sofre horrores, tudo. né. É, sim, Então é isso, assim, ó, esse primeira parte que fala de Roma e ainda não está no auge do conflito, então ela se liga, fica muito ligado nesse romance da mãe dela e no quanto a mãe dela era uma pessoa legal, era uma pessoa que não pôde viver porque por preconceito, por atraso, pelo patriarcado louco. O pai dela é colocado como um cara muito estúpido, né, realmente ele sim, era um cara estupidão, assim, aquele funcionário público, que tem, pra assim, a gente não sabe se a aceitação dele do regime não é que ele era louco pelo Mussolini, ele não tinha foto do Mussolini em casa, ele sim. aceitava, assim, tipo o cavalo que só consegue olhar para frente, né. É, Tem as 2 como é que a gente pode falar para quem não está vendo o vídeo, né? Tem aquela. Mas dá para ver que tem o cavalo que a gente coloca duas vendas que ele só consegue olhar para só frente. consegue olhar. É, exatamente. É, E esse era o pai dela, assim, um grossão, assim, não é um é cara que, assim. às vezes a gente olhando agora, né, eu não sei se isso aqui tá na própria depois nos comentários da Helena Ferrante ou não, mas é porque é assim, para eles e também analisando a questão, por exemplo, da família, quando eu acho que o mais legal de tudo é a gente ver que, por exemplo, a mãe dela e a avó dela, né, a gente que não falou da avó dela, que a avó dela era uma A segunda era parte é uma pessoa forte, a avó dela, né? não, a Mas avó vamos falar a agora avó a avó mãe da mãe ainda. Ah, sim, A avó mãe da mãe, porque a gente não sabe muito da família da mãe, a gente só vai, na verdade, saber da mãe e da avó da mãe, que era uma atriz e que gostava de interpretar, personagens de Shakespeare, né, Malu? Tanto que ela tinha lá o véu, né, exato. da Ofélia Não, isso é e bem importante. A avó, isso aí, Tati, eu tinha esquecido da avó, mãe da mãe. Uma atriz de teatro. é, sim. Então E também era pessoa das artes e era que das pega artes. o nosso mundo. Exato, e a mãe, aí é uma pianista, então você imagina que naquela época uma mulher que podia ser atriz, né, ou ser uma pianista, né, ou ter aprendido, né, tocar piano e tal, já era uma coisa muito diferenciada. Então ela cresce ela vem, né, com o forte da mãe e da avó ali, dessa veia artística, né, e ela dá para ver que ela gosta de estudar, então ela já tem aquilo ali, ela já tem uma ideia diferente do que é ser mulher e que naquela sociedade era extremamente fechado, né, as possibilidades de você, ser mulher, você tinha que ser, né, dona de casa e cuidar dos filhos, cuidar da família e era o que tinha. E eu acho muito legal essa relação, porque ela se desenvolve muito bem ali com a personagem, depois quando ela vai conhecer o extremo oposto, que é a família do pai, que é a avó, a gente conhece a avó que defende toda aquela, aquela família, né, aquela estrutura de família tendo o homem, só que veja bem, ela defende tudo, mas quem é a personagem forte? Quem é que manda na família? É ela, né, é a É, mulher, é ela, é a avó, não são os tios, não são, né, os homens da família, ela é quem dá a última palavra para tudo ali. Ela é uma defensora do patriarcado, mas do jeito dela, né, então, ou seja, a gente vai sim, conhecer e eu achei muito interessante essa personagem, e daí estou falando agora da avó paterna, né, que é da segunda parte, aí eu achei muito legal, porque acabou sendo acho que uma das minhas preferidas, entendeu, porque ela tem ideia, na minha opinião, de quem ela é no mundo, a mulher, né, o que ela só que ela também tem a noção do quanto as mulheres são capazes de fazer e que, assim, que só com elas é que as coisas andam, sabe, que tipo, ela sabe disso. Ela só não se rebelou não contra isso. verbaliza. Exatamente. E realmente é muito legal essa parte que ela conta, porque a mãe dela
guarda todas as fantasias da avó, Da de avó, avó é, Cris. Então também ela isso, tem essa presença na infância dela. E ao longo é, do livro ela repete essa história da mãe dela para todo mundo que ela conhece. E ela diz, sim, eu vejo que as pessoas ficam até, e aí nesse ponto que você falou, né, que parece que ela fala com o público, assim, eu vejo que todo mundo fica chateado, mas eu preciso falar, tipo assim, é, porque ela gosta de mostrar que ela, como a mãe dela, e como a avó materna, era uma sonhadora, assim, era uma sim, artista, né? Ela tinha é, algo de artista que é uma sensibilidade que não foi levada. E que, tipo, é muito estranho esse casamento da mãe dela com o pai dela, porque o pai dela é um cara que não dá bola para arte, não valoriza, não, né? sim, Não nada, assim, né? Ele é um bruto, é um bruto. Ele é um cara do sul, que é aquele cara que parece que o norte espera, assim, que o sul é bruto, que o sul não tem música. O sul tem música, o sul tem coisas artísticas muito fortes, mas realmente o pai dela é aquele exemplo do cara que ele está muito feliz em ser o chefe de família, ele não tem competência para isso, porque ele não consegue sozinho sustentar aquela família, né, numa época de guerra, que é uma sim, época de escassez, né? E aí ela vai, chega no sul, não tem comida, tem tudo, a família dela tem terra, tem uma baita de uma casa, assim, ela fala, nós não é riquíssimo, tal, a terra nem é tanta assim, mas se vive bem, e a avó dela é considerada uma líder ali, né? sim, Fora que ela da família ela é líder, mas pela sociedade ali. As pessoas chamam ela de patroa, é, né? Ela sai na rua, as pessoas chamam ela de patroa. sim, Então, assim, é um matriarcado de uma certa forma. Ela manda em todos os homens da família, nos filhos, nas noras, né? uhum, Mas não é uma coisa assim que ela seja, ela não é a favor, ela é zero feminista, assim, ela não acha que as mulheres têm que se separar e tal. Só que ela vê naquilo de a mulher poder ter filhos, de a mulher poder parir, ela acha isso um poder absoluto, assim. sim, Ela acha que sempre as mulheres vão mandar nos homens, porque só as mulheres sabem dar a vida. E sim, elas fazem isso uma coisa que eternamente, assim, que hoje a gente meio que negligencia, porque a gente quer mostrar que todo mundo é muito igual, independente de ter nascido ou não mulher, né? Mas esse uhum, negócio de dar vida, que é um troço que antigamente elas achavam tão poderoso, né? Hoje em dia meio que a gente não fala muito nisso, porque nem todas as mulheres podem dar a vida, né? E é sim, uma coisa chega até a ser uma maldade isso, né? Achar que a mulher não é que tu não possa ser poderoso assim, mas ela via o poder dela de ser assim, e ela via muito que a mulher que dominava o mundo, e que as mulheres que não dominavam é porque não tinham essa esperteza de ver que, na realidade, todos os homens dependiam da mulher, que a mulher era que mandava nos homens, que, no fundo, ela achava assim que a mãe dela não soube mandar direito no pai dela, sabe? sim, sim, Que a mãe dela, exato, ela via como uma fraca, né? é, E assim, ela vê a suicida como uma fraca, ela não vê como, ela não teve outra saída, porque, não, ela tinha outras saídas, né? Mas sim, ela foi fraca, digamos assim. é, E isso é muito da coisa dessa pessoa que não tem, realmente, ela não é uma pessoa que não tem estudo, sabe? Mas confia muito naquela, como é que a gente pode dizer assim, confia muito como é que a gente diz assim, quando a gente confia na nossa, nós que não tem ciência nenhuma, intuição? Não sei, intuição, é, na intuição feminina. Ela confia totalmente na intuição feminina e não tem como argumentar contra ela, sabe? É sim, difícil. Imagina, ainda é a nossa personagem que chega lá com 16 anos, é, né? E sim, que é sonhadora, né? Ela é sonhadora, ela tem essa coisa assim, tipo, esse menino que era o único que ela sabia que estava preso por atividade na época não existia antifascista, porque ele era comunista, digamos é, assim, né? aham, Ela põe na cabeça dela que esse vai ser o namorado dela. Porque as meninas, sim, quando ela tá lá, já começam a namorar. Ah, não, meu namorado vai ser ele, eu vou visitar na prisão ele, e ele vai ser o meu namorado. Então ela inventa um namoro na cabeça dela com o sim, Antônio, que é esse rapaz que foi preso, né? é, E aí ela vai para o sul e aí ela encontra essa sociedade ali. A avó dela põe na cabeça dela que não, porque ela diz sempre que não, porque eu sou parecida com a minha mãe. Ela, não, tu é parecida comigo. sim, E aí a avó dela quer passar todo esse reinado para essa menina, né? é, Para ela. Ela vê que todas as outras mulheres ali são fracas. sim, Então ela vê na menina uma força que ninguém vê.
sim, porque todo mundo acha que ela é fraca como a mãe. E ela se vê, tipo, fraca como a mãe. A mãe dela de fraca não tinha nada, né? A mãe dela fez sim. muita coisa, assim, do meu ponto de vista, assim. Acho que o suicídio talvez tenha sido a fraqueza, mas não, é um suicídio que vem, talvez, uma depressão que foi alimentada por tudo que ela não pôde fazer, É, né? é importante a gente falar, e daí não é spoiler também, porque está na primeira página do livro, que ela fala isso, e a parte de que ela está narrando a infância dela, isso aí vem sempre, que é a questão dela ter perdido o irmãozinho dela, né, ela nasceu depois, né, Ah, da morte do menino. Então, o menino chamava Alessandro, e com 3 anos ele morreu afogado, porque ele estava acho que com uma babá, né, alguma coisa, que deixou tava com a ele babá. sozinho, na beira do rio, e o menino entrou no rio e acabou morrendo afogado. E depois vem ela, e ela tem o mesmo nome, só que, né, Alessandro, e ela chama-se Alessandra, e aí ela carrega isso, né, no começo ali da história, é sempre a questão do que até a mãe dela e as vizinhas, né, elas iam uma vidente ou tipo cartomante, não é, ou mesmo assim, não lembro se que uma É, pessoa que invocava os espíritos, né, fazia uma, exato. e aí eles para Porque tentar invocar o espírito do menino, né. isso é bem marcante na primeira fase do É, livro, na primeira parte do exato. livro. Ela ganhou o Alessandro, que seria o irmão dela, ela teoricamente a mãe dela acha que ela carrega muitas coisas do Alessandro. E o É, Alessandro, a mãe dela coloca como um guri super do bem, assim, tipo, todas as coisas boas da menina é o Alessandro que tá fazendo. Então e a as menina sente que ela sim, não faz nada de bom, porque a mãe dela é, acha que o Alessandro que faz tudo de bom que a menina faz, sabe? sim, E aí ela realmente começa a invocar o espírito do Alessandro com essa vidente, cartomante, que vai lá com o filho na casa dela. é, E aí eles começam a fazer tipo um jogo do copo, assim, sim, sempre para invocar uma vez por semana, né? é, A cartomante, a vidente, vai lá e invoca o espírito do Alessandro. E a menina acha o contrário, ela acha que o Alessandro é o que faz as coisas ruins dela. Tipo, quando ela começa a sentir prazeres sexuais, assim, é, típicos da adolescência, assim, sim, vontade, né, é. de Ela sentir fala que é o isso. Alessandro nela, né. É o Alessandro que está incomodando ela, porque ele é É, mais velho e tal. sim, E a mãe dela acha que quando ela está estudando e quando ela vai super bem, que isso não é nenhuma surpresa. Ela ser melhor que os colegas dela, tá na frente em sim, termos de alfabetização e leituras, e ler coisas mais maduras, porque ela acha, não, é o Alessandro, ele era 3 anos é, mais velho, é normal. Ele já queira ler sim, essas coisas, né? é. E aí, uma coisa que eu acho que faz parte aí da mãe querer, da mãe ter, optado, né, se é que a gente pode falar assim, da mãe ter se Uhum. suicidado, porque ela vem ali de uma história de que ela não pode exercer o piano como né, a expressão dela de arte, ou de mesmo dela querer trabalhar com aquilo, ela só consegue dar aulas, ela não está feliz no casamento, é claro isso, daí, né, é claro que a gente está sendo iludido não, mas a gente está com a narradora que é a Alessandra, é uma criança, então a gente também não sabe, mas pelo que ela coloca, dá para perceber que é um casamento infeliz, que a mãe dela não está feliz. Então a gente tem outro ponto, ela perdeu um filho com 3 anos. E tudo isso aí é um acúmulo para ela, e acho que o fator principal é que a vidente fala para ela que ela vai achar um amor. E aí a gente estava comentando de que, né, depois a gente não sabe Ela realmente se ela acha, se né? envolveu ou não com o É. rapaz lá da família, mas só o fato para mim da mulher ter falado que ela ia encontrar um amor, já foi o suficiente para ela achar que realmente ela estava apaixonada e começar a viver aquilo, né, mesmo que fosse, Uhum. não se a gente nem sabe se aconteceu ou não, e não vai ficar sabendo no livro. Então, a mãe acho que entrou nisso, e daí talvez o choque de realidade dela de que esse amor que ela talvez tivesse aí não ia levar a nada, aí ela ficou realmente, sim, e aí ela viu que não teria como escapar do marido, que acho que foi o que ela tentou, né, e não conseguiu, e aí ela falou: "Ó, talvez a única coisa que eu E, tenha a fazer é me matar", e foi acho, mas isso, nem isso a e ela, gente consegue saber, né, Malu, porque a é, gente não tá na cabeça da mãe dela, a gente tá na cabeça da filha dela, né. exato. A gente não sabe por que que ela chegou a esse ato extremo. A gente só Sim, imagina, pelo que a é, filha conta. E sim, daí pelas impressões que as outras pessoas falam. A gente sabe que foi uma coisa concreta,
uma coisa muito legal, assim, que a gente vê que existe uma diferença muito grande, é que o que que acontece? Enquanto o marido só aceita o piano dela porque traz dinheiro para casa, esse cara que se chama Harvey, né? Harvey, É, é uma Herbert. família inglesa, né? Que vai morar em Sim, Roma. é, E esse cara é super sensível e tal, ele vê nela a potência artística e eles é, fazem um concerto para ela. A sim, família dele, né, toda, porque ela vai para começa para dar aula para a irmã dele, né? E depois porque ele já é um grande artista, né? Ele já é um cara que já tem é a formação violinista, né? também e tal, É, violinista. Então, assim, ele vê que ela é uma grande artista. Eu acho que ali se formou uma, mesmo assim, independente de eles terem tido ou não um caso, foi uma amizade muito bonita, porque, primeiro por causa disso, ele faz um concerto para ela, então ela se prepara, ela compra um vestido bonito, manda fazer um vestido bonito dentro das possibilidades dela, e dá esse concerto. E eles convidam a família, eles convidam o marido e a menina. E eles vão assistir o concerto. O concerto tem até o programa do concerto, com o nome dela sim, impresso. Como, né? Eles queriam meio que lançar ela, né? sim, Nisso. E dali ela, sei lá, tocar, viajar, tocar pelo mundo, que eu acho que era isso que ela idealizava de fazer junto com esse cara. E ela pega, e eles pegam, o pai dela, assim, assiste, assim, e vai embora correndo, assim. Acha o fim da picada aquilo, assim. Tipo, em vez de, pô, tua mulher faz um concerto, fica lá, depois faz uma social, porque depois ia ter... E a mãe dela tem que ficar até mais tarde, óbvio, né? Depois tem um jantar, tem... E o pai dela fica furioso e não quer que ela faça mais concertos. sim, Então, isso também ela se vê num mato sem cachorro. E a gente sabe que esse cara realmente gostou muito dela e foi, não só por essa atitude, né, dessa sim. família ter feito isso, mas também porque o cara, depois que ela morre, a gente fica sabendo que toda semana ele manda flores pro túmulo dela, É né? verdade. É, a gente sabe Então a disso gente sabe que depois. é um cara que É, realmente, bom, tem que ser um grande, no mínimo, uma grande amizade para tu fazer isso, né? é, Para tu ter essa consideração. E tu também tem que ser uma pessoa sensível, né? é. Então esse cara era um cara bem sensível, né? Era o cara E que ela tinha que estar. Só que ela não tem essa coragem porque ela quer fazer tudo direitinho também, né? sim, Mostra ela como uma pessoa muito correta, assim, muito apegada a isso. Ela só queria sair de casa se o marido concordasse. é, E aí, no momento exato. que ele não concorda, ela prefere um ato extremo que fugir. É, Enquanto todo mundo manda ela fugir, né? As vizinhas, a filha, todo mundo diz: foge, todo foge com mundo. ele. Sim. E aí que eu acho que daí entra, assim, para mim o livro todo, é a temática é o amor. Aí eu vou te explicar por quê, porque, assim, Sim, desde o começo a gente tem ali a mãe, né, que, eh, quando a vidente fala para ela que você vai ter um amor, ou seja, ela já era casada, entendeu, mas era visível que não claro, era amor para que não ela tinha um aquilo lá, amor. Ali não que não tinha amor. tinha. Se Então é que aí teve algum dia, né? se é que teve. E aí a gente tem essa busca, tem encontro, tem essa relação que a gente não sabe como foi com esse rapaz, músico, aí e ela assistindo isso, a menina, né. E depois para a vida dela, a gente vê que ela começa, né, que nem você falou, o menino que foi preso lá, o tal do Antônio, então ela começa a idealizar que ela tem sempre a temática do amor, o amor romântico, aquele negócio de né, do sofrer pela outra pessoa, e ela tem isso, ao longo de toda a vida. E aí quando a gente ela é meio que quando ela vai lá com a família dela, que ela tá lá no Uhum. meio do nada, e daí chegam pra ela e falam assim: "Bom, aqui a mulher se casa", né, até tem um tio dela que ajuda a continuar os estudos, que ela pede, né, Ah, é tão bonita a amizade dela com o tio, é, né? Ela tem um tio que também tem esse lado sonhador, que ele se sim, apaixonou por uma mulher casada, daí não foi um escândalo, ele não pôde ficar com ela, ele é, acredita que a própria mãe tenha mandado ela embora da cidade para não sim, ter esse escândalo e tal. Ele tinha ido para a guerra, ele voltou da guerra, tinha se apaixonado. Então ele acaba sendo um cara que administra lá as terras, e ele tem um sim, escritório, e o escritório dele é cheio de livros. Então, quando ela leva os livros dela, ela acaba de ler todos os livros, ela pede a biblioteca dele. E aí acaba que ela vai para a biblioteca dele, ela fica lá na biblioteca junto com ele, eles conversam. É a pessoa que ela tem na casa para conversar dessas coisas, né? Porque o resto é mais coisas do dia a dia. Mas sim, ela faz uma descrição de todas aquelas tias.
que obedecem a mãe, É, obedecem o marido, sim, de uma forma muito legal. E o outro tio que faz o que se espera do homem, é, atrai a mulher, é mulherengo, dá em cima das empregadas, dá em cima das meninas, dá em cima dela, né, um certo sim. momento até. E a tia que aceita aquilo, que, né, que... Então, assim, é muito legal, né? A outra tia solteirona, que nunca casou, que está esperando É, morrer porque acredita nos santos. Que é essa coisa dos isso, santos que é forte na Itália também, é, né? É sim. muito legal. Mas para você ver assim, a gente o cúmulo, né, do absurdo, por exemplo, a avó sabe que o tio, tá com intenção na menina nova, que ele chegou, né, 16 anos, e ela vira Aham. para a menina e fala: "E tranque seu quarto quando for dormir", né, acho que se não me engano é a É. avó que fala para ela: A "Tran avó que você", fala. É. ou Quando ela vê seja, que o tio começa, que ela tá é, crescendo e o tio tá começando, ela diz: "Tranca o teu quarto quando tu for dormir". Quando sim, ela vê que o tio começa a dar em cima dela, no jantar da família e tal, ela tranca. E a guria fica assustada, né, "Mas por quê, né?". sim, Daí ela começa a notar que realmente as intenções do tio não são só de brincar, as intenções do tio seriam sérias. sim. Aí ela Ex até no começo acha que a maldade tá no ela fica assim, meio balançada se a maldade tá na cabeça da avó ou existe. E é, aí depois que ela vê que o tio, faz isso com as empregadas, faz isso com outras, sim, ela vê que é. a avó dela tinha razão, né. Mas gente, só para pontuar que o Mas esse tio é o não é o não tio é o não tio é o tio legal que a gente Rodolfo, estava falando. É, o não tio é o tio Rodolfo é o legal, tio é o tio legal, é. é. Sim. O Aí tio eu acho Rodolfo, admira que ela estude, porque a avó quer que ela faça as tarefas de casa, mas ela é, consegue fazer as tarefas da casa e estudar. E aí o tio Rodolfo que leva ela para fazer a prova, mesmo depois da avó dela ter dito que ela não tem que fazer prova nenhuma para sim, acabar digamos, o colégio e tal. é, Aí ele consegue convencer a avó, leva ela para outra cidade, e aí eles têm um dia que eu acho que deve ser um dos melhores dias da vida dela, assim. Ele leva ela para almoçar fora, ela até fala: "Eu estava apaixonada por ele, eu podia beijar ele naquela hora". sim, E ele não, ele é um tio legal, né. é, Ele quer leva ela num bom restaurante, tem uma vida faz uma coisa decente, assim, não de homem bronco, que nem o pai dela sim. faria isso. Então, e aí eu acho que com essa imagem que ela desde pequena, desenvolve ali do tal do Antônio, que ela começa a criar, que nem se fosse como que fala? Um amor platônico, né, porque ela nem É, conhece o rapaz. Então, aí depois desse envolvimento com o tio, assim, né, de ver, que é um homem que a trata bem e tal, né, e quando ela ela quer aquilo volta, para ela, ela né. quer aquilo para ela, exatamente. Eu acho que ela passa daí, a partir desse ponto, e quando ela retorna a Roma, para mim, não importa o que aconteça ali depois, que depois ela vai, né, ela vai até se casar e a gente vai falar disso, ela tá sempre em busca disso aí, e ela passa a vida inteira dela, e que isso aí que me enervou, em busca desse amor, e ela não Do amor consegue, ideal. do amor ideal, e ela não consegue receber, entendeu? Esse amor que ela, idealizou na cabeça dela. A expectativa é sempre uma merda, né, Tati? É, Resumindo. Mas sim, vamos assim, ó, aí como é que ela sai lá de Abruzzo? O que que acontece? A avó dela já tá certa que vai passar tudo para ela, já todo mundo já sabe, inclusive isso que é o mais legal, assim, da avó dela, né, porque todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas o legal da avó dela é que, assim, inclusive ela tem um neto homem e ela deixa bem claro para o neto homem que ele não vai herdar, que a sim, herdeira dela vai ser a menina, né. Então ela vai ficar com todas aquelas terras e tal, só que ela tem que casar, né. Então ela apresenta um menino para ela, que também tem terras, vizinho ali, tudo tranquilo, e o menino é um amor, o menino adora ela, o menino vai todas as noites lá e abraça e beija e pã, e começa aquela função, tã-tã-tã. Aí tá, vamos casar, né, vamos casar e ter é, filhos, que é isso aí. Aí ela: "Não, porque eu não sou apaixonada por ele". E ela fala: "Ai, me dá uma pena do guri, eu não sou apaixonada por ti". E ela sim, quer casar apaixonada, né. sim, Então, é, ela no momento que ela dá esse forão nele, depois de já ter, inclusive, beijado ele na boca, aquela sociedade não vai aceitar ela é. É que mais. E a aí a avó avó já dela avisa desde o começo, né, quando é. um rapaz que ele começa Vai já frequentar é o de que noite a tua casa, saiu sozinha com ele, porque tu quer casar exatamente. com ele. E aí se E não ela faz tudo, quiser, mas não quer casar com o é, guri. Aí ela tem que exatamente. mandar a neta longe. Aí ela vê que não vai poder passar as coisas pra neta. Aí ela manda pra lá, porque teoricamente a empregada quer ir embora e não vai poder cuidar do pai, e o pai tá ficando cego por causa de uma catarata.
sim. E ela Aí a volta, vou empregada morar com o realmente pai. quer ir embora, mas a É, empregada conta para ela, que é a mesma empregada da época da mãe dela, e a empregada também adorava a mãe dela, que ela quer ir embora porque tem um irmão, não sei, porque vai ficar com os irmãos. Na realidade, ela não tem nada nessa outra é, cidade. Ela sim, quer porque ela não aguenta mais o pai dela. O é, pai dela já era um chato e depois que ficou cego ficou mais chato ainda, né? sim. E aí ela vai e a filha tem que, bom, ela começa a estudar, né, Malu, ela começa a estudar na universidade, se não me engano, porque ela tinha passado na prova lá É, que o porque ela tinha tio passado da prova, é, só que ela tem que dar comida, tudo pro pai, ela tem que cuidar do ela tem pai, que né? trabalhar, né, então aí ela começa a busca dela por trabalho. Na verdade, quem a ajuda é aquela ex-vizinha, né, porque ela se mudou, ela não mora no mesmo lugar que antigamente com a mãe e o pai, eles moram em outro lugar. Aquelas vizinhas que vão, né, permear a história, elas vêm e vão ali, né, durante todo o livro. Ela sempre tinha um amante, e aí o amante dela, nessa vez, é o dono de um escritório, né, e aí E aí ela arranja um emprego para a Alessandra de uma secretária, alguém que faz alguma, né, que trabalha nesse escritório para ele. E ela começa a trabalhar lá nesse escritório, além de frequentar as aulas na faculdade. e aí ela tá na faculdade, tá trabalhando, trazendo dinheiro para casa e tá cuidando do pai, né? Isso. Ela tá, Exausta. como é que se diz? Exausta. É, Aliás, isso aí mostra nos 2 livros, que a mulher tá sempre exausta, né, e sim, isso a gente continua vendo atualmente, né, sim. porque ainda não foram todas as tarefas tiradas da gente. É, E aí ela tá trabalhando, ela tá cada vez se destacando mais nesse trabalho. Claro que o cara, como sendo empresário naquela época, ele é um cara que é do lado do regime, né. sim, Mas a gente vê, né? A gente vê isso aí em todos os lugares, em todas as guerras. O empresário está do lado do regime que está ali, né? O sim, próprio Hitler foi patrocinado por várias das fábricas que hoje a gente consome, né? sim. Tem um livro, É, né, que fala bem isso, A sim, Ordem do Dia. é, Leiam para vocês não acharem que existem bandidos e mocinhos, né? sim, Então, enquanto tá bem ali, e aí isso vai refletir no casamento dela depois, porque daí ela tá na universidade e conhece um cara, 10 anos mais velho que ela. E aí ela se apaixona. E aí, claro que todo aquele idealismo ela coloca nesse cara. O cara é um antifascista, o cara é da partidiana, é um dos membros mais ativos, e ela casa com esse cara, ela não é, né, ela não é antifascista, ela não é nada, assim, ela é que nem o pai dela, assim, tá vivendo ali, né? sim, Mas claro que por estar na universidade e por agora realmente tem muito mais gente que vai presa, tem muito, ela começa a tomar conhecimento deste movimento, né? sim. Uhum. Ao qual ela não é ao qual ela é muito mais simpática do que ao governo, né? Aham, E aí sim, ela super se apaixona por esse cara e tal. E aí quando eles resolvem casar, ela diz, ah, então tu vai ter, porque eles saem e o pai dela não fica nem sabendo de nada, assim, né? uhum, E aí ela disse, ah, então tu vai ter que falar com meu pai e tal. E aí quando o cara, que é um antifascista, que é para ser um cara que ela idealiza como um cara que respeita as mulheres, com um cara que respeita a arte, que ela contou a história da mãe dela e no início ele ouve como um cara apaixonado, né? Ouve a história da mãe dela, acha o máximo e tal. Aí ele vai falar com o pai dela e eles se dão super bem, né? sim, E para ela aquilo é uma decepção é. enorme, porque ela O fica cara ouvindo, fala: "Ah, né? seu pai é até que é legal, né, seu pai é legal, cara bom". E assim, ela sai da sala porque ele diz que agora é conversa de homens. Então só Sim, isso aí já é uma merda, né? é, Porque a mulher não pode decidir o destino dela, vai ser entre o marido e o pai. Aí o pai dela concorda com tudo, né? sim, Fala que ela não tem um grande dote, mas que ela vai herdar umas terras, porque isso aí ela vai continuar herdando aquelas terras da avó. sim, E aí ele fala, não, ela não tem um grande dote, mas ela vai herdar essas terras assim, assim. E aí eles combinam e ela se sente um produto, né? Ela vê que o cara tá super dando risada com o pai dela. Então, é, o cara é um boçal, né? Mas como ela, na cabeça dela, ela se apaixona por uma pessoa e ela vai ter um grande amor na vida dela, e esse cara que ela botou, ela não deixa de casar com ele, de etc. Aí o pai dela diz que ele vai para o sul para ser cuidado pela família, porque realmente o pai dela.
Ah, e outra coisa, ela tem uma coisa meio sádica, né. Quando o Aham. pai dela começa a ficar mal e não enxergar nada, É verdade. ela começa a dizer que a mãe dela que o outro cara ele começa a Sim, perguntar do Harvey, que ele nunca perguntava. E ela começa a dizer que ele era lindo, que ele era maravilhoso, que a mãe dela adorava ele, que eles tinham uma vida super boa juntos, que etc. Começa a falar um monte de coisa que ela nem sabe que aconteceu, mas que ela ela vê que inventa, incomoda o pai dela. Então o pai sim. dela já tá numa merda federal, né. O pai dela nunca conseguiu casar de novo, né. Mas o pai Pra dela tu ver como nunca o Harvey deixa de ficar espizinhar ela, em qualquer uhum, oportunidade que ele tem, mesmo ela levando o salário, mesmo ele se qualquer oportunidade que ele tenha, ele faz uma crítica, ele fala alguma coisa, né. é, E é ela faz isso verdade. aí com ele meio que pra falar assim: "Tá bom, então agora que Pra você tá aí um inútil que não consegue fazer nada sozinho e depende de mim", eu ta e aí o eu único também jeito, vou né, dela atingir é a ele vingança dela. é falando do tal do amante da mãe, que ela nem sabe se essas coisas que ela estava falando aconteceram ou não, né, ela tá inventando, né. Sim. É, E ela fica sabendo todo esse negócio, ela vê as flores continuam a chegar no túmulo da é, mãe, a vizinha dela conta que ele sempre mandou flores, que, mas que as vizinhas acham que ele era homossexual, sim, né, essas que eram muito porque assim, ó, tem essa vizinha que tem a filha que é super amiga dela e a mãe era super amiga da mãe dela. A mãe é, é essa que tem os amantes, né. sim, A vizinha acaba indo para o mesmo lado, porque a menina tem um namorado, ela transa com o namorado e ela sonha casar com esse namorado. Essa vizinha que é super amiga dela, que disse pra ela: "Olha, inclusive a gente achava que na realidade eles eram só amigos, porque ele era gay e a tua mãe nunca transou com ele". Ela acha que se ela tivesse transado, teria contado pra mãe dela, né. sim. Então ela e a mãe dela têm essa impressão do cara. E aí ela conta para o pai dela que ela realmente teve muito, como é que se diz? Teve noites fantásticas com o cara, assim, né. E aí o pai dela vai para o sul para ela casar e agora ela começa, teoricamente, a cuidar do marido, e é exatamente isso que acontece, ela começa a cuidar do marido. Sim, O marido também fala mal do emprego dela, porque o cara é um fascista, né, teoricamente, mas também não deixa de querer o dinheiro que ela ganha com esse emprego, né. é Então, assim, ela porque meio que passa das mãos do pai para a mão do marido. O marido exato, nunca mais sai com ela, né, depois que casam, é. E ela quer conversar essa aí eu fiquei em dúvida, Malu, se assim, se era porque a gente vê que ela é uma pessoa que estava sempre idealizou, né, desde criança ali, daí depois, então ela tinha essa ideia do amor, em que ela queria viver um grande amor, ela não queria, talvez viver aquilo que a mãe viveu, então acho que isso era muito forte nela. Então para isso que quando ela se apaixona pelo, a gente nem falou o nome dele, é Francesco, que vai ser o marido dela, quando eles se encontram e tal, ela conta de uma maneira que a gente realmente acha que ele tinha toda essa paixão e que eles realmente estavam apaixonados. Só que aí eu também não sei se isso dela identificar essa paixão e essa, né, aquilo que acendeu nela a paixão, se isso aí também não era uma parte do que mais do que ela queria, do que do que ele realmente realmente era, era. entendeu? Não, ele não Porque era essa pessoa. para mim parece que ele não mudou, ele só continuou sendo, só que assim, existia ele, né, ele tinha que ser um pouco cortês ali antes de casar, porque ele, né, ele tinha conheceu a menina e tal, e depois disso tá bom, é como a sociedade funciona, agora você é minha esposa, você faz as coisas em casa e eu vou cuidar das coisas e eu vou continuar fazendo minhas coisas. E como ele era um cara, importante, né, naquilo que ele fazia, em divulgar as ideias antifascistas e trabalhar e tal, então ele tinha dentro da faculdade, ele tinha uma coisa que ele considerava mais importante do que dar uma atenção para uma esposa que estava dentro de casa, entendeu? Para ele era extremamente normal que as coisas fluíssem dessa maneira. E ela tinha, além disso, ela começa a querer se aproximar dele, até na questão porque ela é uma pessoa inteligente, né? Desde sempre a gente sabe que ela é inteligente. E aí ela quer também se envolver um pouco mais, tanto que tem a questão do envolvimento dela com os colegas de trabalho dele, daí tem até um Tommaso, que vai ser um personagem aqui também importante, que eles começam a desenvolver uma conversa e tal, e o cara fala: "Pô, ela é inteligente, ela podia trabalhar com a gente, né, você", o amigo Uhum. do cara dá mais importância para ela do que o próprio marido, entendeu. Então ela começa a falar assim: "Pô, eh,
ele não me valoriza, né, então o marido então Uhum. começa a entrar toda essa questão que ela vai ficando só que ela não é incessante a busca dela, né, ela não para e de Não, e ela não acreditar ainda, assume. né, ela não assume e não para de acreditar que um dia ele vai melhorar, ou que ele vai mudar, ou que isso vai, né, vai É. acontecer E para tu ainda. ver, da mesma forma que ela se prende na mãe e ela mesma assume que ela faz uma idealização da mãe, não adianta falar em nada, né, Sim, porque aí o marido dela começa a dizer: "A tua mãe devia ser meio louca, tua mãe não sei o quê". Ela fica puta, e com esse marido horroroso, porque assim, o é, que que acontece? O marido é antifascista, ótimo, perfeito, tá. Eles estão na universidade, ele é professor ali, ela se destaca nos estudos, se destaca no trabalho. Então, aquele dinheiro do trabalho dela é tão importante, porque ela começa a cada vez crescer mais no trabalho, que o marido dela até não se importa que ela está largando os estudos. Se ele fosse um cara bacana, ele ia dizer não, sabe? sim, Tu é uma pessoa inteligente, tu é uma pessoa que tem que ter estudos. Mas ele não dá tanta bola para o trabalho dele na faculdade quanto ele dá para o trabalho dele dentro da sim, resistência, né? é, Então, assim, ele é um cara que quando tá, ela se fia muito num dia que ela foi encontrar ele é, e ele estava esperando ela nesse lugar maravilhoso, e eles tomaram café, e eles passearam por ali. Então, assim, ela sempre quer retomar esse dia, ela sempre pede para ele: ai, vamos lá, né? Vai em tal sim, lugar comigo, vamos tentar voltar a esse romantismo. E aí ele combina com ela e nunca vai, né? Aí ele chega em casa, ela quer falar sobre as coisas dela, ele não quer, ele só quer falar sobre as coisas do partido e dormir, comer e dormir. Porque ele tá cansado, ele deu aula, ele foi lá fazer. E aí ela pede para ele botar ela nisso. Ela pede: olha, eu quero trabalhar contigo na resistência, né? E ele não. Ele não, 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 de sim, jeito nenhum, não sei o quê, não apresenta. Só que os amigos começam a frequentar a casa dela e um amigo especial, que é o Tomatsu, eles começam a ver que ela é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa que poderia contribuir, né? Mas ele sim, é o grande chefe, então eles não vão ir contra ele. Mas o Tomásio começa a se aproximar dela e querer fazer essas coisas que ela gosta, sair do trabalho, jantar num lugar legal, ir num café, sabe? E aí ele é, começa a ver que ela é uma romântica, o Tomásio também gosta. Cara, o Tomásio eu acho que é o cara mais normal, né? sim, Ele trabalha ali, mas ele tem uma vida, né? E aí ele começa a fazer essas coisas com ela. Só que ela, em vez de ir lá e ter um caso com o Tomás, ou de ver assim, pô, tem um grande amor. Não, ela diz pro ela se apaixona, de certa forma, por Tomás, mas ela não se assume, né? sim, Ela chega a beijá-lo, sim, eles não chegam a transar, mas o resto tudo eles fazem. E ela não assume para ela, porque ela diz para ele: não, eu amo fulano, eu amo Francesco, que é o marido dela, eu amo Francesco, não adianta, eu amo. Ela põe na cabeça que ela tem que ter um grande amor e que é o Francesco, enfim. sim, Então, assim, a mesma coisa que ela faz com a mãe, ela faz com o Francesco. O cara é um canalha, né? O sim, cara é um canalha, trata ela mal, só quer saber da guerra, da luta dele, né? Só quer sim, saber disso. Talvez ele até tenha alguma companheira, né, que seja amante dele, porque todo mundo acha ele o máximo, né? E ela tá de boa, assim, sabe? Ela vai aceitando, e ele vai fazendo isso, ignorando ela, cada vez trazendo mais a guerra para dentro de casa, para tu ver como isso é uma coisa cínica, sabe? é, Porque ao é, mesmo tempo que ele, eu vou proteger, vou te proteger, não, ele não quer proteger, porque ele se de fato quisesse proteger ela, ele não estaria todo mundo para dentro da casa dele, sabe? sim, E uhum, ele traz. Então assim, é uma grande falácia que até hoje é feita, né? sim, Até hoje, tu vê assim, as pessoas acham o máximo o Marcelo Rubens Paiva, mas o que que ele fez? Ele não protegeu a família dele, né? sim, Se ele quisesse proteger a família dele, pô, ele tinha um monte de filho. Teria ido para o exterior, como todos os outros fizeram, sabe? Mas ele estava ali, ele estava feliz, ele tinha as amantes dele ali. É o mesmo modus operandi. Então, assim, não quer dizer que porque o cara tem uma posição política mais legal, que ele vai ser. É como diz a Marilda, né? É o pseudo, o boy esquerda lixo, né? é, Ela é, tem sim, expressão para isso. Ele era é, esse cara. Ele era o cara lixo, mas como ele era de esquerda, ele se achava o bonzinho, o gente boa, né? sim, De esquerda não, né? De antifascista, né? De antifascista, esquerda ele é, era, né? sim, Eles eram perseguidos por ser. E o outro cara não, era um cara legal da resistência, mas um cara gente boa, assim, né? Mas é, também tinha a namorada dele, também tinha os defeitos dele. Mas era um cara que a gente gostava não de verdade sabe dela. a gente não sabe se ele gostava mesmo ou se ele só queria, assim, ele dizia, né, e ela transmite, a narradora fala pra gente o que ela escutava, né, então a gente tende a Nem ela imaginar acreditava nele. é, Mas eu acho que ele era um cara mais normal, era um cara que ia casar. Acaba que ele.
Acho que assim, ele ia casar, ele ia ter filhos, ele era um cara que, assim, não existe, gente, pelo amor de Deus, né? Não existe homem perfeito, Não, né? eu acho que Não ele, existe o cara, no mínimo, ele mas era um ele ia ter cara uma, que valorizava mais ela. Agora não sei também se com se ele certeza. depois que casasse, você entendeu? Se eles chegassem a casar, e aí, se ele continuaria assim, entendeu? Mas assim, pelo que ela apresenta É, pra gente, ao menos ele falava, ele gostava de conversar com ela, ele valorizava as ideias dela, ele, né, então ele várias vezes, falava do amor dele pra ela, e só que ela colocou na cabeça que era o Francesco e aí, né, todo e o Francisco claramente não era, sabe? É tipo uma coisa assim, exato. ó, se tu quer envelhecer com alguém, escolhe ter uma pessoa que tu conversa, né? Que É, tu... O exato. cara não conversava com ela. Ela queria conversar, ele não conversava. Assim, de coisas normais, de coisas do dia a dia. Ela tinha que cozinhar e fazer tudo para ele. Ele não fazia nada, igual o pai dela. E é outra coisa, né? Assim, eu achei aquele Francesco perfeito canalha, assim, Sim, porque ele transpareceu, né, ser uma coisa, e não, só que ao mesmo tempo ela aceitava isso, é, né? Ela aceitava de boa isso, e ela queria que ele fosse, ela toda hora insistia com ele para que ele fosse aquela pessoa que ele queria, que ele foi na conquista, né? é. E ele não, ele estava bem certo que ele não seria. E aí o que que acontece? Quando ele é preso, ela consegue entrar, porque aí ela vai, ela é muito útil, porque ela é inteligente, e Uhum, aí os outros, os amigos e as amigas dele, os companheiros e companheiras, veem que ela é útil, e que ela é sim. forte, que ela faz coisas que os outros não faziam. Ela carrega bomba, ela faz coisas que fisicamente são desafiadoras, fora tudo, todo o risco que ela corre. Então, quando eles veem que ela é útil, eles colocam ela dentro. E Sim, aí ele não tem como se opor, porque ele está na cadeia. é, Só que eles não, eles querem o ok dele, porque ele é o chefão. Acabam tendo o ok dele, porque ele também vê que ela é útil, é. né? Então, Mas assim, mas acaba depois ela se envolvendo nisso. Mas ela não se envolve idealisticamente, ela se envolve porque ela quer por ele, exato, por conhecer o ele. mundo dele. É. E depois que tudo se resolve, né, e que ele é libertado e tal, e tem aquela comemoração, as pessoas querem, falar para ele do que ela fez, né, de como ela foi corajosa, de como ela fez as coisas bem, e De todas ele as, continua o toscão que fala: "Ah, tá bom, legal, ah, que bom", ele né. tenta, ele não quer ouvir que ela foi o máximo, né? Ele E ele não quer e fica minimizando e quer delegar daí a partir do momento que ele está de novo no comando coisas pequenas para ela, né? sim. E ele não quer ouvir e não quer e ele no momento ele disse muito obrigada meu amor, tu foste Não, fantástica, tu é nenhum. fantástica, tu é a melhor que tem aqui, é a melhor soldado que nós temos, sabe? Nenhum momento. E nem quer participar dos ideais, porque é coisa assim de, a gente está fazendo isso porque a gente quer fazer aquilo, a gente pensa num mundo melhor, a gente quer e, sabe, não, ele só quer dar coisas mecânicas para ela, É, ela só participa da coisa mecânica, ela é um soldado mesmo, e nem enquanto soldado ele elogia ela, não. né? Não, o cara em resumo, o cara é um tosco. É boy lixo, é É boy lixo total. totalmente lixo. É lixo, e aí acho não É. sei se a gente faz o aviso já pra gente poder depois falar qual é o final aí, do Aí tu spoiler? fica meio na esperança que ela vai ficar com esse outro, que é um cara mais É, normal, que também tá na luta, mas que é um cara que teoricamente faz um monte de programações com ela, né? Tem aham, tempo, né? Porque o outro sempre diz que não tem tempo, né? Não é, tem tempo para isso, não tem. Tipo assim, ele sabe, o dia que ele é libertado, daí a gente vê bem a coisa do guerrilheiro que é vaidosão, né? é, Que não tá ali, ele tá ali pela vaidade, assim. Eu sim, vejo muito assim, as mulheres segurando a família e os caras estão ali pela vaidade, não estão fingem que estão preocupados com o risco da família, não estão, né? Então assim, o sim, cara pega e no dia que ele chega e ela quer ficar com ele não quer ficar nem um momento sós com ela, ele é, quer estar com a galera, ele quer estar com o sim. pessoal, Quer comemorar. é, ele necessita disso, tanto que ele não coloca ela como uma igual a ele e como uma pessoa importante, porque ele não quer dar nem um pouquinho do protagonismo dele, Não, né? dividir de jeito nenhum. É, É. E ela começa a exatamente. ficar uma empregada dele de novo, não consegue, continua não conseguindo estudar, ele não dá força também para o estudo, porque bem ou mal o dinheiro dela que vem do fascismo, e ele agora, o
o patrão dela tem que sair de lá e ir para Roma, e aí É, ele debocha disso, né? Mas aquele dinheiro para ele é bem-vindo. Então é melhor que ela não estude, mas que trabalhe, né? Para trazer aquele dinheiro para dentro da casa. Porque sim, ele não ganha. Ah, ele é expulso como professor universitário, né? sim. Mas ela começa a Depois ele dar consegue aulas, de né? volta. Ela dá aulas É. também, e aí ela também ganha tem até outra fonte de renda aí, e Quando a fábrica que ela trabalha a fábrica no tem que escritório tem que fechar. fechar, É, ela exato. dá aula e continua trazendo dinheiro. E ele vira um herói, né? Ele Isso vira, também é porque uma ele já era sacanagem, ele era um cara porque já, né, um importante tu vê ali que tinha da é, muitas mulheres que trabalhavam na resistência e elas não viram herói como ele virou, assim, né? não, exato. É. A gente dá o aviso agora, Malu, ou não? E eu acho que a gente já falou sobre quase tudo, né? Porque daí começa isso, né? Aí ela tem que ficar dando aula para ganhar dinheiro. O É, cara é um canalha, continua sendo um canalha. A guerra, né? Enfim, tem outra coisa que eu não estudei muito bem, porque tem uma hora que ele é libertado e tal, e daí depois ele fica num grande cargo e tal, e começa a ser cada vez mais herói, mas aí depois eu acho que o fascismo chega a ter um último suspiro, né? eu acho que pelo que eu entendi, ele é libertado e tal, só que eu acho que tem uma invasão, e aí eu também não sei, porque eu não voltei na Porque chegam os história ali. alemães lá Os e tem uma alemães época que ela tem que invadem fugir dos alemães. então eles invadem É, ali Roma, então e até eles saírem dali, eles ficam nesse é período e é quando acho que acontecem os bombardeios maiores ali, entendeu? Que daí exato. até, narram ali as coisas. Nesse Eles período, ajudam. as pessoas e tal, né. Porque daí É, eles têm aquela uma coisa interessante, é porque todo esse pano de fundo tá a história, né, de toda essa história de amor dela aí da que a gente vai ficando com raiva do tal do Francesco, e tudo isso aí e realmente, daí eu acho que esse período em que tem a invasão alemã em Roma, e aí eles estão ali sob o domínio, então, realmente, aí ele tem que se esconder de novo e vem aquele todo medo de novo, entendeu? E eles têm e que aí quando os ataques ficam piores, porque até então eles não tinham sofrido tanto ataques assim, né, nesse momento que eu percebi que, assim, os bombardeios são maiores ali na cidade, que realmente eles ficam preocupados. E e aí depois, ele, quando é totalmente expulsado, aí ele começa a virar o um cara, um candidato, né? Vai ser um todo mundo candidato. falava que ele ia ser Ele depois vai ele ser ia um grande ser político, exato. que aí eles querem lançar a candidatura dele para deputado, É, e aí nem com isso ele se preocupa, assim, com ela, assim, de ela vai ser a mulher dele, que ela tem que estar bem e tal. Enfim, que dinheiro não vai ser mais problema, né? não, Porque, mas eu acho claro, que né, como um bom político, ele vai é. ganhar bastante dinheiro. Quando ela começa a reclamar, se não me engano, ele dá acho que presente para ela, quando ele já tá, né, ele já tá recuperado, ele finança Porque daí aí ele dá ele já bolsa, tem não se dinheiro, porque aí ele dá uma bolsa bonita. Aí ele diz para ela, exatamente. quando ela diz que está cansada, ele diz: "Ah, vou te contratar uma empregada". Daí ela começa a É, ver, pai, é tudo igual, né? Aí a sim, gente vê exatamente isso, assim, porque daí ele vai ganhar dinheiro como político, né? sim, E, claro, dentro do partido, já como ele já exerce, o partido também dá dinheiro para ele. Então ela fala bem claramente que dinheiro não passa mais a ser um problema, como foi a vida inteira, né? E aí ele começa a ser exatamente o canalha, o que qualquer é, outro canalha exato. faria, né? Ela começa a Então é reclamar e ele interessante, fala: "Ah, tá lá amorzinho, toma a bolsa nova para você, não reclame". e não é assim, talvez até, provavelmente, claro, é muito, qualquer coisa é melhor do que o fascismo, né? Sim, Mas não quer dizer porque ele não seja um fascismo que ele é um cara legal, né? sim, Então, essa coisa que a gente vê, né? Não importa, né? O boy lixo tá de qualquer lado. tá E a essa coisa qualquer de não lugar. prestar atenção em nada nela, assim. Ele Sim, não. E ela fica muito chateada. Porque para ele a luta é uma coisa maior, é, né? sim, E talvez muita gente esteja de acordo com isso. Não tem que ficar namorando, tem que a luta é muito maior, é muito mais importante, mas tudo bem, né? sim. Mas é que daí São ele pontos de vista, né? o cara, ele tinha ideais, né, na política ali, só que enquanto pessoa, ele era o mesmo que o pai dela, que não tinha ideal nenhum, entendeu? Assim, que tipo, só Exato. vivia, ali porque o pai dela
não apoiava nem X nem Y, mas ele vivia ali porque ele tinha que viver. E na verdade a gente vê que ele não é nada diferente do pai dela, entendeu? Que falava assim: "Não, tudo O pai bem, dela eu". aceitava passivamente. E assim, ele, apesar dele ter esse viés, né, de ser um cara intelectual que trabalhava na faculdade e tal, ele age como qualquer outro homem daquela sociedade que acredita que a mulher tem que ficar em casa, aí ele tem até uma hora que fala assim: "Acho que tá na hora de você já ter um filho, para você ter mais o que fazer dentro de Aham. casa", né. E Tu assim, não tem o que fazer, né, vai ter um exato. filho. Só que ele não transa com ela, porque ele tá sempre ocupado. Ele tá então, mas aí A impressão que dá é é que ele capaz ele dele até gosta da relação. oferecer o companheiro dele, né, o Tommaso, fala assim. Exatamente. Ele estava feliz que o Tomás estava saindo com ela, ele não ficava nada triste, e nem É, com ciúmes, né. é, Ela achava que ele ia ficar com altos ciúmes, mas na realidade não, ele estava tri de boa com aquilo. Para ele aquilo sim, era muito confortável, assim. Ele recebia é, o Tomaso na melhor das, mesmo ele sabendo, e sim, aquilo começa a revoltar cada vez mais ela. é. Ela começa a ficar cada vez mais revoltada. E aí agora, gente, tá, quem não leu, para aqui. Vai Pare embora, aqui. fecha o vídeo, a gente vai botar lá tantos minutos é spoiler. Então, assim, Isso. parem total, desliguem e voltem quando depois tiver um livro. É, E aí, Tati, eu fiquei chocada. eu também Eu fiquei. fiquei completamente chocada com o final. Eu Nunca, também. eu não vi aquilo vindo. Eu via que ela estava cada vez mais irritada com ele. Eu vi ela fugindo com o Tomaso. Eu vi qualquer coisa, mas eu nunca Não, pensei. E aquilo era eu meio que eu vi era o até ela óbvio, se né? Porque ela era matando. uma mulher forte. Vi ela se matando. Vi É, ela se matando. porque ela repete por várias vezes, né, infeliz ali com a situação dela com o marido. A gente vê essa angústia dela crescendo, sim, né, se torna muito forte no final ali, nas últimas páginas, de uma coisa que ela já não consegue aguentar, e ela retoma muito, o que ela falava com a avó dela, porque ela falava assim, porque acho que a avó chegou a perguntar para ela, e aí eu não lembro do momento que ela fez isso, mas eu lembro no final do livro que ela retoma, que a avó falava assim: "E se você não conseguir?" Aí ela fala assim: "Eu me mato", né. Ela repete várias Uhum. vezes. Eu estava Porque a achando avó dela é que ela ia muito para esse lúcida, gente, lado, assim, ó. né. A Tati falou que a avó é uma das personagens favoritas. A avó dela é muito lúcida. É, Lúcida e não só para a época, vocês vão ver que, assim, claro, a gente pode ter várias reservas, algumas coisas de machismo, mas ela é muito lúcida. Ela é é, extremamente lúcida, assim. Ela fala coisas que até ferem a gente, sim, mas que é de uma lucidez horrorosa, assim. Então, essa é a característica da avó dela. Tipo, pô, tu nunca vai conseguir um homem desse jeito, né? sim, Uma paixão assim. Não é, sabe? Não. Aí ela pega e diz que se ela não, que ela vai conseguir, porque se ela não conseguir, ela se mata. E aí é. tu fica esperando, né? Que ela A vá gente fica, se porque dar. a angústia dela vai crescendo tanto e a gente vai acompanhando e fala assim: "Bom, agora ela vai se matar, né, ou vai acontecer alguma coisa". E a última coisa que eu esperava aí depois não, Malu, depois que aconteceu o final, se você quiser contar aí o que que acontece, aí eu vou te falar por que que existe um respaldo do que ela fez, né, no final do livro, lá no começo do livro, mas fala aí qual foi o final então. Porque assim, ela começa a se angustiar, se angustiar, se angustiar, e ela conta muito que existe aquele muro entre ela e o marido. É, E a coisa mais, assim, ilustrativa desse muro, que é essa falta de comunicação ali entre eles, é que eles chegam na cama, cada um vira para um lado, por mais que ela tente para o lado dele, conversar, puxar, o seduzir, né? Ele é, não, segundo ela, assim, não tá nem aí, só quer dormir. E aí se vira e o muro continua ali. Aí ela pega, ela tem uma arma que ele deu para ela se defender quando ele teve que ir embora de casa. Ela ficou morando sozinha, né? é, Quando ele foi preso, ela pega essa arma e ele tá ali dormindo, tá de costas para ela dá 4 tiros nas costas dele. é, 4 tiros nas costas. E daí, claro, aí tem o julgamento dela, daí é muito interessante, né? é, Porque aí ela fala sim. que no julgamento nenhuma mulher falou bem dela. Não, até Nenhuma, nem as que as sabiam que. amigas, Assim, ela disse até as companheiras dele que viram eu trabalhando, tudo bem, porque elas eram todas apaixonadas por ele, ele era o grande líder ali, para elas o que ele fazia estava, assim, sacrificar a família para estar, era uma coisa muito bonita, né? sim, Mas as amigas dela, a menina que ela era super amiga, a vizinha, que a mãe era amante, conseguiu o emprego para ela, e tudo isso, assim, ó, por mais que você veja esse vídeo, eu vou ver esse vídeo, vale muito a pena ler o livro, porque toda a forma como ela desenvolve, ali na primeira parte, a amizade entre as mulheres, na segunda parte, essa avó dela,
e tudo aquilo ali, e na terceira parte, tudo é muito mais do que a gente está falando aqui, por mais que a gente tenha entrado em pormenores. Ela diz que essa amiga, porque a amiga, o que acontece? Esse namorado que ela transa, casa com outra pessoa e quer ter ela como amante. Exato. Ela não deu valor pro marido dela, o marido dela era fiel, era isso, era aquilo. Então, assim, a melhor amiga dela faz isso. Então, essa de se ser presa, e ela disse, nenhuma mulher me ajudou. Ninguém ajuda, Nenhuma só uma, falou. né? Só uma fala a favor dela, que é a própria avó, né? Que ela fala que a única Só que a a avó que fala defendeu bem. foi a avó, que sai de lá da cidadezinha. Ela fala, né? Ela narra até assim a imposição com que a avó, que nunca saiu do interior, chega, né? No julgamento ali, que todo mundo sente a presença dela, né? Como aí a gente vê o quão forte a personalidade dela era. E eu achei Exato. bem curioso isso, assim, e ninguém mesmo, assim, o pai dela vai, né, vai lá, todas as pessoas próximas dela depõem falando que realmente ela, né, tinha algum problema, ela nisso, e assim, para justificar que ela realmente foi culpada e que ela não tinha, assim, não tinha nada que a Justificasse. defendesse, justificasse o ato dela, né? É bem forte mesmo. E é muito legal essa parte da avó dela, e ela fala o que o Tomaso falou bem dela, diz que o Tomaso agora casou com aquela namoradinha É. dele, tem filhos, mora não sei aonde. Ele não foi até lá, mas ele mandou uma coisa falando bem dela, assim. Sim, Mas ninguém mas teve o amor por ela que a avó teve, né? não, mas Manu, Ninguém se esforçou para ajudar, de verdade. depois do choque inicial né, dela matar ele, porque eu não esperava realmente, então eu acho que isso é muito, gostei muito do final, achei É, que mas realmente foi claro que ela vai sofrer as consequências, né, ela sofre as consequências. Mas, aí eu lembrei, lembra que ela teve um episódio na escola que tinha uma amiga dela, que ela não tinha muitas amigas também. E a amiga dela, acho que era meio feia, não sei. E a amiga dela estava toda empolgada porque ela tinha essa questão do amor. Ela, na verdade, por isso que eu falei assim, eu acho que o tema principal do livro aqui, né, apesar de ser permeado por história, por tudo que a gente pode ver, sociedade italiana da época, a época do fascismo, tudo que a gente pode absorver desse livro, que é muita coisa, mas eu acho que o amor é a questão principal. E quando ela era criança e ela está falando dessa amiga dela que era apaixonada por um outro rapaz da escola, e e os meninos estavam tirando sarro, tipo, escrevendo cartas, né, de amor para ela, para a menina, para a amiga, mas eram falsos, era só para tirar sarro da menina. E daí eles falam assinando como se fosse o cara assinando que. como se fosse o menino que ela gostava. E aí ela descobre que eles estão planejando que eles vão marcar um encontro e ela vai chegar lá, né, toda feliz, achando que o rapaz quer se Uhum. encontrar com ela e vai todo mundo estar lá para dar risada da cara dela. E isso deixa ela tão nervosa que ela agride fisicamente o menino que fez isso aí. Ele vai tirar satisfação É, com ele e ela tem um caso de agressão. E aí eu falei: "Bom, ó, tá vendo? Ela". Aí a gente vê que eu não tô querendo fazer uma análise psicológica da não, personagem mas é, aqui, é mas, perfeito isso. né, Eu tô em tentando não te interromper, porque eu sou muito interrompida agora. em razão dela acreditar tão forte nessa questão do amor, de que para ela é tão importante, ou seja, então ela vê na vergonha ali da amiga dela, fala assim: "Como assim que vão enganá-la, né, ela tem amor pelo menino". E isso eu acho que isso aí ela carrega a vida inteira e é o que a leva a agir, né, com violência com o próprio marido ali, porque, ela estava em defesa do amor, que ela acreditava que era uma coisa que ela tinha direito de ter na vida, né, e ela que ela buscou praticamente a vida inteira dela ali. É, e antes de tu falar, agora que tu falaste, assim, que faz sentido para mim. Eu não tinha levado isso tanto, sabe? Eu tinha ido pelo lado político, pelo lado, mas eu não tinha levado, porque realmente nesse episódio ela diz claramente pro guri, né? Não sei se é pro guri ou pro diretor, porque daí o É diretor chama, verdade, quer expulsá-la, mas não quer expulsá-la sim, porque ela é a melhor aluna do. Fala para da ela, né? escola, Olha, isso aí é para te expulsar, mas tu é a melhor aluna da escola e tal. E aí ela diz assim:
não sei se ela disse pro guri que tá fazendo a brincadeira ou pro... Não, mas é o fim da picada. Não pode, uma pessoa não pode desrespeitar o amor que a outra sente. Sabe quanto isso dói exato. para a pessoa que ama? Ela É, ama ele de verdade. Não pode desrespeitar o amor. E é sim, exatamente a mesma coisa que o marido dela faz. Desrespeita o amor dela, né? sim, Meio que debocha do amor dela. sim. Ela sente isso, pelo menos. Essa é a forma como ela sente, porque todo tempo é ela narrando, gente. Porque aí acontece, claro, ela estava narrando. É óbvio que ela ia sobreviver. A idiota aqui achou que ela, sabe? Sim, eu também. Não, ela estava narrando. É, A idiota já te chamei junto, né? Mas assim, é, ela estava narrando. O que ela faz? Ela é presa e aí, na prisão, ela pode desenvolver todo o dom artístico dela, que é a literatura. exato. Não é Escreveu o livro pra maravilhoso? Ela gente. mata o marido, ótimo, perfeito, É, matou o canalha. mas E, vai, ó, e é presa e tem todo o tempo do mundo para escrever. aí a gente, se você pegar aqui no começo do livro tem uma citação do Allan Poe, um pedaço de poesia que aí se você ler, aí você vai perceber do que se trata o livro, Malu, É, barbaridade, Tati. né. Eu Tati, tinha tu tem lido no essa começo, sensibilidade. mas depois quando eu voltei, eu falei: "Olha só", às vezes a gente pensa assim, né, às vezes não tem nada a ver a citação que muitos Tem, autores essa aí colocam, tem né, tudo a ver, né? tem tudo a ver. E essa frase final é muito a que aconteceu e a Rara acontece muito. Ó. E É, tudo que eu amei sozinho. Porque é é. isso, a gente cria essa fantasia. A gente cria que a pessoa é como a gente, que a pessoa é romântica. Aí eu falando, tô com raiva desse Francesco, daí tô botando tudo como se todos fossem assim, tá? Mas é Sim, muito assim, esse ultra-romantismo é uma coisa que tá na cabeça da mulher, né? é, Que o cara, como ele é um antifascista, e é da universidade, ele vai ser o cara que vai me valorizar. E ela não aceita que ele não é o cara e que ela quer que ele seja o cara. Eu acho assim, quando ela começa com outro cara, dizer, mas eu amo Francesco, eu não vou fazer contigo porque eu amo Francesco, eu não vou. é. Porra, sabe? Como é Ah, que tu ainda sim, ama ele, né? dá raiva, Ela prefere assim, que ele morra do que assumir é, que ele não é a pessoa que é o grande amor da vida dela. exato, é porque ela tá Né? tão apegada né, nesse ideal do amor, que para ela não faz sentido ela mudar, né. E até porque a mãe dela tentou mudar e não conseguiu. Eu também não sei se ela vê assim: "Não, E eu acho que isso é muito parecido com a mãe, né? Elas se sentem, isso eu acho que é até uma forma assim de patologia, assim, elas se sentem aprisionadas mesmo tendo como sair. é Porque a mãe isso". dela poderia fugir, ela poderia sair com o Tomaso, não, porque o homem da minha vida a única coisa que prendia ela, o marido dela, porque ali o marido dela, se ela dissesse, vou sair de casa, ok, né? Sim, é, Era que ela tinha que, ele era o grande amor da vida dela. é, Ele é o grande exato, amor, ele é o grande amor. Não, tá, não é, vamos sair adiante, né? Ele não é. é. E aí, Malu, fica assim, minha impressão de que o livro cresce muito, né, e daí eu não sei se é porque cresce, acho que não, acho que ele começa já grande, termina grande, porque essa questão, dela com o menino e dela defender essa questão do amor aí já desde o começo, na infância, eu acho que já é uma indicação de que ela deveria sim se prolongar todas essas páginas para contar toda a história dela, né, e aí ela teve Uhum. muito tempo, né, na cadeia, a E nos personagem enganar no aqui, né, final. de nos deixar com muita raiva, porque eu fiquei com muita raiva do Francesco, já no final do livro eu não sei porque eu fiquei surpresa, porque eu pensei assim, eu já estava querendo matar o Francesco. Não, e outra coisa, no final do livro eu estava com raiva dela, sabe? É, De não exatamente, sair dali. Aí quando ela exato. mata o Francesco, daí eu comecei a simpatizar com ela. De É, novo. eu também, estava com raiva dela reclamar, é porque ela fica, né, ela reclama e ela faz, e ela tenta de novo, eu falava: "Não, para, para". Chega, deu, ele não vai ser essa É, pessoa. exatamente, Ele não mas é é essa muito pessoa. bom. Assim, comecei, eu acho que se você começar, alguém começar, tá com vontade de ler, que quem chegar aqui é porque acho que já ou não liga para spoiler, né, mas é um livro muito bom, Malu, daí dei não sei se dei 5, 4, mas acho que é essa, com certeza, acho que 5 É isso, estrelas vale. eu adorei. Eu gostei mais do que o primeiro dela, até.